Graça e paz a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque a última vez que eu estive aqui foi muito marcante para mim. Não sei se para os irmãos, mas para mim foi muito impactante. Deus falou muito comigo através de algumas pessoas que estavam aqui. E eu me sinto muito honrado de estar aqui de novo. O segundo ano aqui, desse mover que vocês estão vivendo. Nós moramos lá em Bertioga, eu sou pastor da Rocha Eterna Rio Santos. Quem já ouviu falar? Quem conhece lá? Aliás, quem conhece Bertioga? Aqui tá fácil, né, irmão? Pôs um ponto morto, vai parar lá na frente da igreja, não tem erro. A gente tava subindo agora, mas fechou o tempo, assim. Tava anoitecendo, fechou o tempo, ficou de noite. Caiu uma tempestade lá em Bertioga, mas a serra tava livre. E trago um abraço da minha esposa, também não pôde estar aqui, ficou com o meu pequenininho. Os meus dois maiores estão no culto dos jovens. O Felipe, de 27, casei ele há 4 meses atrás, aqui em Mogi das Cruzes. Essa manifestação eu estou acostumado com ela. Quando eu falo que eu tenho um filho de 27 anos, mas é o ar da praia, viu, irmão? O ar da praia é bom, vale a pena você descer de vez em quando lá para Bertioga, viu? Tenho o mais velho, meu mais velho tem 27 anos, o Felipe. Tenho a Rafaela, de 16, e tenho o Isaac, de 11. Essa é a minha família, a minha esposa chama Fabiana, e a gente pastoreia lá em Bertioga. A nossa vida tem sido ali. Nós não somos de lá, nós somos da Zona Leste de São Paulo, mas em 2003 Deus nos levou para lá, por uma missão mesmo. Eu fui a trabalho, achando que era trabalho, né? Fiquei 11 anos trabalhando dentro da Riviera de São Lourenço, mas depois Deus mudou tudo e a gente começou a igreja lá numa garagem pequena, no bairro de Guaratuba, o bairro mais improvável da cidade. E Deus tem um negócio com os improváveis, né? Aí Deus pega o improvável, coloca no lugar improvável e vai fazendo o que Ele tem para fazer, né? E é assim que Ele tem agido lá com a gente. E eu trago um abraço de todos. Estou muito feliz, viu, Márcio? Pastora, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 17. Obrigado, Jesus, por esse ambiente. Como Deus falou comigo aqui na ministração da adoração, eu sentia como, eu tive uma impressão no meu espírito, como se eu estivesse recebendo algo novo de Deus, assim. Eu senti muito forte. E ontem nós tivemos uma vigília lá na nossa igreja, e Deus me dava uma visão, e eu senti de compartilhar isso aqui também, porque é o que eu vejo, o que eu tenho visto acontecendo aqui nesse ambiente. É como se Deus estivesse dando asas novas para você fazer voos mais rápidos. E é interessante que essas asas era como se fosse um equipamento mesmo, rústico, um equipamento rústico que você encaixava os seus braços para você poder voar voos mais rasantes e mais rápidos. E era o equipamento mais moderno que você podia receber do céu. Ele é tão rústico, ele é muito primitivo, mas ele é o mais moderno. E é interessante, irmãos, que é exatamente isso que Deus espera de nós. Às vezes a gente precisa olhar para as coisas elementares. Às vezes nós precisamos prestar muita atenção nas coisas que começaram lá do início de tudo, né? A gente precisa prestar muita atenção. A palavra do Senhor não diz para nós ficarmos atentos aos dias das grandes coisas, mas diz para nós ficarmos muito atentos aos dias das pequenas coisas. Porque o que a gente constrói, a gente ama, né? A gente só ama aquilo que a gente ajuda a construir. Então, você fique muito atento ao dia das pequenas coisas. E esse tema fala de origem. Então, eu estava orando a Deus hoje à tarde, Deus me deu aqui, 1 Crônicas, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 16. Então entrou Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Eu vou ler novamente. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que tenhas me trazido até aqui? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela está aberta diante de nós. Fala conosco.
em nome de Jesus, amém. Estou vendo muita gente conhecida aqui, tá o pastora Jane, tá o Orlando ali também, Deus abençoe. O Danilo veio comigo, tem uns canelas aqui também que nos acompanham. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui, em nome de Jesus. Irmãos, Davi já era rei, já tinha a coroa na cabeça, o cetro estava em suas mãos, ele já morava no palácio, ele já tinha passado as perseguições da vida dele, ele já não enfrentava mais nenhum tipo de perseguição como ele enfrentou durante toda a sua vida, e ele reina agora, ele é o rei. Mas num determinado dia ele entra na casa do Senhor, e perante o Senhor ele diz: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que o Senhor tenha me trazido até aqui? Essa é uma oração de gratidão, essa é uma oração de reconhecimento, de alguém que alcançou um lugar, mas ainda continua dizendo: eu dependo de ti, Jesus, eu dependo do Senhor para todas as coisas. Ele é rei, ele já não sofre mais nenhuma perseguição, ele é quem está reinando, mas ele entra na casa do Senhor, e ele faz uma oração de gratidão a Deus. Ele reconhece que foi o braço do Senhor quem o levou até aquele lugar. Ele reconhece que sem o Senhor ele não poderia ter chegado até ali. Ele reconhece numa oração de gratidão que foi Deus quem conduziu a vida dele para que ele chegasse exatamente nesse momento da história dele. Isso é expressar gratidão a Deus por aquilo que ele faz, a Deus por aquilo que ele é, por aquilo que ele tem feito, a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Quantas coisas você deseja, quantas coisas você almeja, quantos de nós não sonhamos? E como é bom sonhar, querido, como é bom colocarmos os nossos pensamentos, os nossos sonhos diante de Deus e falar: Senhor, esse é o meu sonho, parece tão grande, do momento que eu estou vivendo agora, parece tão enorme diante do que eu estou vivendo hoje, mas o Senhor pode me conduzir nesse sonho, e se esse sonho for sonho seu também, eu sei que eu posso chegar lá. Mas quantos de nós não alcançamos algumas coisas e deixamos de fazer as coisas pequenas que nos trouxeram até ali? Quantos de nós não alcançamos, não melhoramos, não começamos agora a participar de um outro nível, e a gente se esquece de continuarmos fazendo tudo aquilo, as coisas pequenas, mas que na verdade agradavam o coração de Deus e que nos trouxeram até ali. Atos capítulo 3 vai falar de Pedro e João, quando eles estão indo orar na porta chamada Formosa, e em Atos 2 eles recebem uma promessa, a promessa da descida do Espírito Santo. Os 120 homens são pegos ali de forma surpreendente, uma promessa de Joel acontece sobre a vida deles, e agora eles estão revestidos de um poder, eles têm o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que no dia seguinte, em Atos capítulo 3, Pedro e João sobem às 3 horas da tarde para orar no templo. Eles faziam aquilo de forma costumeira, eles faziam aquilo de forma cotidiana, era natural para eles. Eles recebem algo tão poderoso, uma promessa de Deus para a igreja, e eles estavam incluídos no meio de 120 homens, diante daquilo que Deus fez. Mas no dia seguinte, eles estão subindo para fazer as mesmas coisas que os trouxeram até ali. Uau! Querido, pastor Márcio falou aqui algo na hora da adoração, na hora do louvor, na hora da palavra aqui, de dízimo e oferta. Às vezes a gente ganha algumas coisas e a gente não tem tempo mais para Deus. Como Deus vai nos dar algumas coisas que nos impedem de fazermos para Ele o que fizermos a vida inteira? Como Deus vai te abençoar com algo que vai te tirar do lugar aonde você cresceu, aonde você foi gerado? Como Deus vai nos abençoar com algumas coisas que vão fazer com que a gente pare de fazer as pequenas coisas que nos trouxeram até ali? O Senhor não é um Deus de confusão.
Então aquilo que é de Deus para você, só vai fazer você crescer, só vai fazer você buscar mais a Ele, só vai fazer você ampliar a visão em relação às coisas do Senhor. Porque vista é uma coisa, repita comigo, vista e visão. Tem gente que tem vista e tem gente que tem visão. Eu creio que eu não estou pregando num galinheiro, eu estou pregando num ninho de águias aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Essa oração de gratidão, não importa o que aconteça na sua vida, não importa aonde o Senhor te leve, eu e você precisamos lembrar da onde Deus nos tirou, o que Deus fez na nossa vida e o que Ele representa para nós como Deus da nossa salvação. Existe uma caminhada, existe um caminho, existe um processo. E muitas vezes nós olhamos para a vida de algumas pessoas que alcançaram algumas coisas, às vezes na nossa área profissional, que a gente está buscando, a gente está se aperfeiçoando naquilo. Então a gente tem referências e a gente olha para algumas pessoas e fala, pô, eu quero alcançar esse resultado. Mas a pergunta é o seguinte, você quer também passar pelo processo que a pessoa passou? Porque resultado todos nós queremos, mas e o processo que aquela pessoa passou para chegar até onde ela chegou? Você também deseja? E demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Nada cai. Tudo que cair de paraquedas perto de você, tome cuidado. A menina está orando por alguém, ela está sozinha, ela crê que Jesus vai mandar alguém, um amado dela, porque ela vai casar. Só que o tempo está passando e aquilo não acontece. E de repente cai um camarada de paraquedas assim, pum. É ele. Ela vai e fala, procura os pastores e fala assim, olha, eu encontrei. Ele tem o olho que eu pedi para Deus, ele tem o cabelo que eu pedi para Deus, ele tem o carro que eu pedi para Deus, ele é ele. Só que você olha para o cara, olha, eu vou te dar uma dica boa agora aqui. Você olha para o cara, mas você não consegue encontrar a raiz. Ele não tem raiz. Cuidado com pessoas que não têm raiz. Porque às vezes a gente está tomando cuidado com pessoas que erraram. Não! Pessoas que erraram podem serem redimidas pelo Senhor. Agora pessoas que não têm raiz é o problema. Um tempo atrás chegou um pastor na nossa igreja e começou a estar com a gente e se tornou ali participante de algumas coisas. E em muito pouco tempo ele estava com muitas amizades ali no nosso meio. Mas quando ele me disse que ele tinha mudado de cidade 28 vezes... não pus um pé para trás, eu pus os dois. Porque realmente a gente não conseguia ver raiz. Pessoas que não têm raiz são pessoas que não conseguem ser confrontadas, querido. Por isso que pulam de um lado para o outro. Muda de igreja toda hora, muda de cidade toda hora, muda até de família toda hora. Não tem raiz. Sofreu uma pressão aqui, não suporta a pressão, por isso não cresce, não amadurece, aí vai para outro lado, não tem raiz, causa problema ali também, aí sofre uma pressão, é confrontado, pula para o outro lado. Então cuidado com pessoas que não têm raiz, cuidado com aquelas pessoas que caem de paraquedas na sua frente, toma muito cuidado com isso. Pessoas que você não consegue enxergar a raiz. Agora, irmãos, a Bíblia fala de carvalhos de justiça para a glória de Deus. Nós temos que ser carvalhos de justiça para a glória de Deus. O que é um carvalho? Um carvalho, ele demora 70 anos para se tornar adulto. O camarada planta um carvalho, ele vai morrer, a geração dele vai ver o carvalho adulto. Mas o carvalho, vem a tempestade, vem o vento forte, ele torce, mas ele está lá. Outras árvores são arrancadas, mas ele permanece no mesmo lugar. Por quê? Por conta das raízes profundas. Então, uma história de verdade é uma história de alguém que já passou por perdas, que já passou por situações difíceis, que já passou por momentos de choro, de luto, mas aquela pessoa, ela tem uma história por conta disso. Ela não é perfeita, por isso ela é carvalho, por isso ela tem raiz. Porque as lutas das nossas vidas, elas vão nos aperfeiçoando a cada dia mais. Todo mundo quer ser cabeça, mas ninguém quer ser cauda. Eu vou chegar lá, mas eu preciso falar isso para você. Deuteronômio, capítulo 28,
Versículo 13 diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará por cima e não por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Agora, ser cabeça não significa ser chefe. Você imagina, já pensou se todo mundo fosse chefe na sua empresa? Ela iria falir. Já pensou se todas as pessoas chefiassem o lugar que estão? Ia dar um grande conflito. Então, ser cabeça não significa ser chefe. Ser cabeça é ser o ajudante geral, mas você entra na empresa, Deus entra com você. Ser cabeça é ser a faxineira lá da mansão do camarada, mas Deus só está lá por causa dela. Isso é ser cabeça. Ser cabeça, querido, é você ser aquele representante comercial que entrou numa empresa agora e está galgando alguns degraus, mas todo mundo já está percebendo que o ambiente mudou, porque você está lá. Isso é ser cabeça. Aleluia. Então, cabeça no original é rosh, que significa alguém selecionado, alguém escolhido, alguém que está em cima e não embaixo, em cima, em um lugar mais alto com o Senhor, de baixo para debaixo, derrotado. Então você está em cima com o Senhor, você não está embaixo. Você é cabeça não porque você é chefe, porque aonde você chega, Deus chega com você. Então deseje sim ser cabeça, mas não com essa mentalidade que às vezes a gente compreende de forma errada, que é Deus vai me colocar num lugar ali de chefia. Às vezes não é isso, às vezes você nem é o chefe, mas você é a pessoa mais influente. Quem era o camarada mais influente do Egito? Não era Faraó, era José, porque José tinha a revelação. Então, ser cabeça é ter a revelação. Ser cabeça é conduzir as coisas debaixo de uma orientação do Senhor. Se eu quero saber o que está no coração de Deus, eu preciso saber mais da vida de um homem que era chamado um homem segundo o coração de Deus, como Davi. Por que eu li 1 Crônicas 17, irmãos? Porque fala de uma oração que o homem segundo o coração de Deus fez depois de se tornar rei. E a maioria de nós conhecemos a história de Davi. Nós conhecemos a origem. Nós conhecemos e sabemos de onde Deus o tirou. Deus o tirou de trás das malhadas. Ele não tinha um grande exército, ele tinha uma funda e uma harpa. Atrás das malhadas, ele não era conhecido, mas ele tinha uma comunhão com o Senhor, que o levou, antes dele se tornar rei, Deus o levou para o palácio, para tocar harpa para Saul. Então antes dele se tornar, antes de você alcançar algo, Deus vai te levar naquele ambiente que você vai se tornar aquilo. Deus sempre vai fazer isso. Agora você imagina em 1 Samuel, no início de tudo, antes de Davi ser rei, antes dele ser conhecido, o profeta Samuel é chamado por Deus para encher o chifre de azeite e atravessar para uma outra cidade, para ungir um filho de Jessé. Quando ele chega naquela cidade, os anciãos daquela cidade ficam preocupados e perguntam para ele: a sua vinda, profeta da nação, a sua vinda é de paz ou não? Porque se ele falasse que a vinda dele não era de paz, irmão, o bicho ia pegar. Então eles são aliviados quando o profeta Samuel diz: não, a minha vinda é de paz, fiquem tranquilos, vamos sacrificar e vamos adorar o Senhor. Mas de repente, e a minha mente santificada aqui, eu fico pensando muita coisa. Então você imagina, de repente, depois do churrasco ali da comunhão, Samuel fala assim: cara, eu preciso ir na casa de um homem chamado Jessé. Alguém sabe onde ele mora? Ele tem filhos, eu vim fazer uma missão aqui. E alguém deve ter conduzido o profeta Samuel até a casa de Jessé. Quando Jessé fica sabendo que o profeta Samuel está procurando ele, está indo para a casa dele,
Você imagina, porque Davi era o 8º filho, e 8 na Bíblia fala de recomeço, de novos começos. Davi sim era rejeitado. Davi sim era excluído. Então quando Jessé, pensa comigo, quando Jessé recebe a informação que o profeta Samuel está indo na casa dele, ele não sabe direito do que se trata. Então ele manda os meninos tomarem banho, ele manda os meninos se arrumarem, porque o maior profeta da nação vai chegar na casa deles. Vê se o cachorro não fez cocô no lavabo, dá uma geral aí no negócio aí, dá uma limpada em tudo, vamos arrumar a casa, porque nós vamos receber o maior profeta da nação na nossa casa. Davi, você vai lá cuidar das ovelhas do pai, tá, filho? Põe a roupa aí de trabalho, a surrada, e vai lá cuidar das ovelhas do pai. E Davi vai cuidar das ovelhas. Você acha que Davi não gostaria muito de estar na casa dele para receber também, participar daquela comunhão com o profeta Samuel? Claro que sim. E quantas vezes, irmãos, nós somos retirados dos lugares que nós queríamos estar, e no momento a gente não entende, mas já é um propósito de Deus. Às vezes você não está nos lugares que você desejava estar, porque você é de Deus, cara. Às vezes você não vai estar nos lugares que a tua galera vai estar, mas porque Deus tem algo diferente com você. Às vezes nós queremos, puxa, essa noite a galera toda vai estar lá em tal lugar, mas você às vezes tem um compromisso com a tua igreja, às vezes você tem um compromisso com aquilo que você faz para Deus, e você não está naquele ambiente, mas você será lembrado e honrado pelo Senhor. Deus não vai deixar isso passar batido, irmãos. Querido, tem algumas coisas que ficam reverberando no mundo espiritual. O ano passado nós participamos, o Márcio estava lá, da reunião do Descend, lá na Monte Sião, e havia uma profecia sobre os generais da fé, como Lou Engle, como Larry Cunningham, Reinhard Bonk, que quando Billy Graham morresse, a capa evangelística do Jesus evangelista, que aquele homem carregava, Billy Graham carregava, não ia cair sobre um outro homem, ia cair sobre toda uma geração. Essa era a profecia, e todos admiravam a unção que aquele homem carregava. Ele tinha trânsito livre em todas as denominações, todo mundo reconhecia o que ele carregava. Um homem que pregou para mais de 250 milhões de pessoas numa época sem celular e sem redes sociais. Um homem que em plena Guerra Fria lotou um estádio de futebol na União Soviética para ouvir a mensagem da cruz. Um homem com 10 anos de idade foi fazer uma excursão na casa de John Wesley, o fundador do metodismo. E John Wesley orava 4 horas por dia, e do lado da cama tem lá as marcas do joelho, cercadinho. Acabou a excursão, eles vão subir no ônibus, o professor lembra que está faltando um aluno e entra na casa de novo, e o aluno tinha pulado a cerquinha e tinha dobrado os joelhos exatamente no mesmo lugar que John Wesley orava, e ele estava orando assim: faz de novo, faz de novo, faz outra vez, faz de novo. E o professor falou: Billy, vamos, e Deus fez de novo, irmão. Deus fez de novo. Só que agora, Billy Graham morreu ano passado, dia 21 de fevereiro de 2018. Estavam preparando uma grande festa para ele em maio de 2018, que ele ia completar 100 anos de idade. Não deu tempo. E uma nova geração de pastores que estavam recebendo uma passagem, eles queriam fazer um grito, né? O Decol estava transicionando para Descende, e eles estavam elaborando, armando um grito para dizer: olha, a nova geração, corram o seu trecho de forma excelente, corram o seu trecho de forma excelente para Deus. Então jovens pastores como Todd White, Andy Bird, Daniel Colenda, Mike Culianos, Márcio, aleluia, receberam o encargo de correr o trecho com excelência. Só que agora é diferente, irmão. Sabe por quê?
Porque a morte de Billy Graham desencadeou a maior onda já vista em todos os tempos. A maior de todas. A maior onda de todas. O ano passado, um vizinho nosso lá do Guarujá, Rodrigo Coxa, pegou a maior onda já surfada por um homem. Uma onda de 26 metros de altura. Sabe o que é isso, irmão? Não dá para a gente ter noção disso. Não dá para ter noção disso. Eu moro no mar, eu moro na praia. Não dá para ter noção de uma onda de 26 metros de altura. E essa onda foi pega por um brasileiro, numa cidade em Portugal chamada Nazaré. Teve uma grande onda também que surgiu em Nazaré mais de 2000 anos atrás. E ela nos impacta até hoje. Mas existe uma onda se formando, e essa, Rodrigo Coxa, ele não pegou essa onda sozinha. Como os outros surfistas pegam e surfam as ondas, essa onda não se pega sozinha, porque ela é muito grande. Tinha uma equipe com o Rodrigo Coxa, tinham outros ali puxando com jet ski, tinha toda uma equipe para que ele conseguisse ter sucesso de pegar aquela enorme onda. Essa onda que está se formando, você não pega sozinho, você vai precisar andar junto, e muito junto com a igreja do Senhor Jesus. Fala para quem está do seu lado: eu vou precisar muito de você nesse tempo, porque a onda é grande, é a maior de todas. Querido, John Wesley pegou uma grande onda, Billy Graham pegou uma grande onda, Charles Finney pegou uma grande onda, tantos homens de Deus pegaram uma grande onda. Só que essa onda que está se formando é a maior de todas, e o Brasil é o maior protagonista do último avivamento antes da volta de Jesus. Isso nós ouvimos lá, agora no Descende, nós estávamos lá. Nós ouvimos do menino que está herdando a Jocum, que é a maior organização de missões do mundo. Andy Bird, ele falou: vocês estão brasileiros, vocês estão preparados para nos liderar neste último avivamento? Por favor, nos liderem, porque a tocha do avivamento está na mão de vocês. Só a igreja brasileira tem o potencial hoje para triplicar os missionários no mundo inteiro. Não há igreja no mundo com o potencial que a igreja brasileira tem. E o Márcio estava compartilhando algumas coisas que vocês estão vivendo. Eu quero dizer uma coisa, querido. A nossa preocupação nesses anos, eu acredito, tá? Que 31 de dezembro de 2018, os céus do Brasil se abriram. Eu vou repetir. Eu acredito que no dia 31 de dezembro de 2018, os céus do Brasil se abriram para uma nova temporada de justiça e avivamento sobre a nossa nação. Deus quis colocar esse homem lá. Eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou do alto, mas Deus quis colocar esse homem lá. Impossível o sistema permitir que um homem com 7 segundos de televisão, em cima de uma maca, ganhasse a eleição. Deus quis, irmão. Deus quis. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós vamos ver algumas coisas acontecendo muito rapidamente na nossa nação. Por conta da transição, do momento da transição, tem muita coisa amarrada, agitada, muito burburinho, mas já vai desatar, já, não segura, não, isso é um plano, é um propósito de Deus para a nossa nação. É um propósito de redenção, de cura de Deus para a nossa nação. Já não haverá mais ruídos. E a gente vai ver muita coisa em relação à justiça, em relação à igreja, porque é a igreja que mudou já o cenário dessa eleição para presidente. Foi a igreja, querido. Foi a igreja que foi preponderante em tudo que aconteceu na eleição para a presidência do nosso país. Então ainda tem gente, o diabo querendo segurar muita coisa ainda, mas não há mais como voltar atrás. O que Deus estabeleceu, o que Deus fez, acabou. Você viverá, escute, o seu passado não será maior do que o seu futuro. Não, você não pegou o que eu falei. O seu passado será maior do que o seu futuro. Os nossos filhos viverão melhor. Se Jesus não voltar daqui 20, 30 anos, Márcio, eu acredito que vão perguntar para nós: quando teve esse turn point no Brasil? Quando teve essa grande virada? Nós vamos falar 2018, 2019. Eu estava lá.
Eu vivi tudo, eu entendi todo o cenário profético. A gente estava orando como igreja, a gente se levantou para votar, a gente estava intercedendo pelos governos, e foi nesse momento, entre 2018 e 2019, que Deus mudou, fez um turn point na nossa nação. Nós vamos viver, irmão, para vermos coisas maiores de Deus acontecendo. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus está usando improváveis. Deus está usando pessoas, irmãos, e aqui é uma transição, porque o reinado de Saul fala de um reinado que tinha um modelo, e Deus está transicionando. Tem coisas que Deus já desabilitou, mas ainda não removeu, e tem coisas que Deus ainda, que já habilitou, mas ainda não estabeleceu. Enquanto os irmãos de Davi estão desfilando para apresentar, porque Jessé faz o quê? Jessé já chama logo Eliabe, o mais bonitão, o que tinha mais presença de rei, estatura, e fala, ó, deve ser esse. Samuel também se engana, porque Samuel, a Bíblia diz que ele fala assim, certamente foi esse que eu vim ungir. Mas logo em seguida o Espírito do Deus Altíssimo fala para Samuel assim, ei, eu não vejo como você vê o exterior, eu vejo o coração, não é esse. Aí o segundo desfila na frente de Samuel, não é esse. O terceiro desfila, não é esse. O quarto, não é esse. O quinto, o sexto, o sétimo, não é. A ponto do profeta Samuel chegar para Jessé e falar assim, você não tem mais nenhum filho? Não tem mais ninguém dentro dessa casa? Não, eu não me enganei. Aí sabe o que Jessé fala? Ah, tem mais um, manda chamar. Aí Samuel diz o seguinte, ninguém se assenta nessa mesa antes que aquele que falta chegar entre por essas portas. E quando a gente vai estudar no original, sabe que o que Samuel está falando nesse diálogo? Ele está dizendo o seguinte, eu vim aqui para um propósito, e enquanto esse menino não entrar no propósito, eu não saio daqui. Eu vim aqui para um propósito, enquanto esse que falta chegar não entrar no propósito, eu não saio daqui. Enquanto os irmãos estão desfilando na frente de Samuel, Davi está adorando a Deus, cara. Escuta, irmãos, às vezes a gente está adorando e a gente não vê nada acontecendo. A gente está buscando, a gente está alinhando a nossa vida, a gente tem fome e sede de Deus, de agradar o coração de Deus, e a gente olha ao nosso redor, parece que as coisas na verdade estão piorando. Deus não se deixe escarnecer. É impossível você ficar sem respostas. Se você se retirou para ficar com Ele, Ele virá com respostas sobre a sua vida também. Não tem jeito, porque Deus faz as coisas no tempo dele. Nós queremos, irmãos, experimentarmos algumas coisas no nosso tempo. Ah, como seria bom agora, como seria bom hoje. Mas Ele é Pai, Ele é o Senhor dos dias. Ele sabe exatamente o momento certo para você experimentar algumas coisas na sua vida, no seu ministério, na sua família. Às vezes a gente está vivendo um momento muito importante. Estava compartilhando com o Márcio, a gente comprou lá os galpões onde nós estamos inaugurando a escola, tanta coisa acontecendo, mas eu sei que se tudo isso tivesse vindo nas nossas mãos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, nós teríamos colocado tudo a perder, porque nós não estávamos amadurecidos para receber tudo aquilo. Então escuta, Deus não pega atalho. Se atalho fosse bom, não se chamava atalho, se chamava caminho. Então fica em paz, deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer no tempo dele. Fala para o teu irmão, Deus não pega atalhos. Deus tem um caminho, um novo e vivo caminho para você. Irmãos, Deus sonda o coração.
A Bíblia diz em Jeremias 17:10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus prova os pensamentos. Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia fala em Filipenses, eu lembrei agora aqui, olha que coisa linda. Olha o que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma coisa excelente ou digna de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Paulo está afirmando nestes versículos que você controla o seu pensamento. O que ele está dizendo? Olha, não pense em besteira. Tudo que for de boa fama, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo isso, tudo que for amável, correto, nisso pensai. Agora, olha que coisa interessante, quando a gente vai para Números capítulo 13, quando os espias estão voltando, porque Moisés enviou os 12 viram exatamente a mesma coisa. Exatamente os gigantes, as cidades fortificadas. Olha como é importante, irmãos, a mensagem entrar em você. Porque se eu chegar para você, Márcio, e falar assim: Márcio, eu tenho uma coisa importante para te falar, você vai se armar. Que será? Mas se eu falar para você: Márcio, deixa eu te contar uma história. Era exatamente o que Jesus fazia. Jesus arrancava das pessoas a solução para elas mesmas. Então, o que é parábola? É história paralela. Olha, deixa eu contar uma história para vocês. Então, a história que Jesus contava chegava por outro lado e entrava no subconsciente das pessoas. Então, o que entra, você pode desfrutar daquilo. O que você rejeita, você não desfruta. Agora repita comigo: sempre o que vem depois do mais, fala isso, é o que vai permanecer. Olha o que 10 dos 12 falam quando voltam de espiar a terra. A terra é boa. A terra, olha o tamanho do fruto. Olha, a terra é maravilhosa, mas tem gigantes, são fortificados e somos como gafanhotos. É o que vai permanecer. É a visão do pessimista. É a visão do camarada que não consegue acreditar no que Deus falou. Aí vem Caleb e Josué, e eles dizem o seguinte, eles dizem exatamente o contrário. O depois do mais dele é o contrário, porque eles dizem o seguinte: tem gigante, as cidades são fortificadas, mas eia, subamos animosamente, vamos tomar o que é nosso. Aí vem Deus no capítulo 14 e fala o quê? Vocês são ruins, vocês desprezaram, mas eu vou deixar vocês entrar nessa terra, Caleb. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando irmãos, você tem a capacidade de não permitir que pensamentos que te paralisem permaneçam no seu subconsciente. Você tem essa capacidade. Vítimas não têm a capacidade de controlar o que vem e que ouvem. Pessoas fracassadas não têm essa capacidade, perdedores não têm essa capacidade de controlar o que vem e o que ouvem, mas vencedores têm a capacidade de controlar o que vem e o que ouvem. Isso eu rejeito para mim, eu não quero nem pensar nisso, e é exatamente o que Paulo está falando aqui. Nisso é o que eu vou pensar. Então, qual é a tua perspectiva do que está acontecendo? Porque para alguns é uma grande derrota, mas para outros é uma grande oportunidade que Deus abriu. Davi sabia que ele dependia de Deus, e agora quando ele volta, irmãos, preste atenção nisso, quando ele volta, o profeta vai ungir Davi na frente dos irmãos. No dia seguinte, se fôssemos nós, sabe o que a gente ia fazer?
Ô Eliabe, ô Samar, é o seguinte, hein? Mudou tudo, hein? Você viu que ontem o cara veio ungir eu aqui. Sou rei, põe café para mim. A bola é minha, dá licença. A gente ia fazer isso, irmãos. Só que da unção à coroação, sabe quanto tempo demorou? Da origem até a coisa ser fundamentada, ser realizada, demorou 20 anos. Sabe o que Davi foi fazer no dia seguinte? Foi cuidar das ovelhas do pai com a unção sobre a sua cabeça. Sabe o que Davi foi fazer no dia seguinte? E é isso que o Espírito Santo está falando para nós desde o início desse culto. Não deixe de fazer as pequenas coisas que agradaram o coração de Deus e que te trouxeram coisas maiores. Uau! Foi exatamente, Davi não saiu do trilho, irmãos. E é muito fácil a gente ver algumas coisas começarem a acontecer e a gente já sair do trilho. É muito fácil isso acontecer. Cuidado, porque a única coisa que pode te trazer derrota. Porque se Deus é por ti, irmão, quem será? Olha esse texto. Se Deus é por nós, quem será? Eu não tenho medo de nada. Deus é por mim. Quem será contra mim? Ninguém pode me parar. Mas se eu sair do trilho, acabou. Então não saia do trilho. Você sabe o trilho que Deus te colocou. Você sabe o que Deus está falando. Segura isso aí, para com isso. Você sabe o que Deus está incomodando aqui dentro. Ele fala, não, sai fora. Está muito na beirada, vem para cá, vem para cá. Ó, a luzinha vermelha acendeu, toma cuidado. Você sabe, não saia do trilho. Continue exatamente do jeito que você começou e você vai ter sucesso. É manter o coração em Deus. A oração de Davi depois de ser rei, querido, mostra que o coração dele era exatamente o mesmo de que quando ele começou. Agora, olha só, quando Davi ele é ungido e as coisas começam a ser desenroladas, Davi, ele continua fazendo as mesmas coisas, mas ele tem oportunidades surpreendentes. Fala comigo, porque eu sou escolhido de Deus. Mais forte, adoração e vida, porque eu sou escolhido de Deus, e a unção de Deus está sobre a minha cabeça. Algumas coisas inusitadas vão começar a acontecer. Tem alguém que acredita nisso aqui? Irmão, nós seremos surpreendidos, porque faz parte do caráter do nosso Deus surpreender os seus filhos. Meu pai, que me criou, ele trabalhava na Suzano, papel e celulose, 25 anos. E eu sou muito apegado, está com 80 anos meu pai. Minha mãe foi para o Senhor em 2006, minha mãe que me criou, e meu pai é diácono da igreja, 80 anos. E aí se não escala ele. E ele gosta de ficar de pé. 80 para 81. Agora que começou a dar uns piripaquezinhos nele, tem que subir quase toda semana para Mogi, está fazendo um monte de exame. E começa a fazer exame, né, irmão? Não para mais. Faz 4 meses que está fazendo exame, não para mais. Não, tem que pedir isso agora, tem que pedir aquilo. E eu estou fazendo. Ele veio fazer um Holter aqui em Mogi das Cruzes, aquele exame de põe no coração e fica de um dia para o outro. Falei, pai, era final de ano. Falei, nem vamos descer, porque a estrada está cheia. Vamos alugar um hotel aqui, ficar uma diária, a gente fica, amanhã cedo a gente devolve na clínica. Falou, ok. Todo mundo que faz esse exame recebe um papelzinho, né? Que precisa anotar os remédios que você usa de forma contínua, bababá, tal. No dia seguinte a gente foi devolver o equipamento. Ele sentou do lado de uma mulher, ela não tinha mais 40 anos. E eu estou aqui sentado do lado dele. A mulher com o papel dela cheio de remédio, um monte de coisa anotada e tal. E ela deu uma pescoçada assim no meu pai. E ela falou, ela não aguentou, né? Ela falou, moço, o senhor precisa anotar os remédios que o senhor usa de forma contínua, porque lá dentro vão pedir. Aí ele falou assim, não, moça, eu não uso nenhum remédio. Aí ela olhou para ele, ela olhou assim, ela deve ter sentido tão estragada. Ela olhou assim pro papel. Sabe, tem coisas que você não encontra na prateleira. Você vive por causa da unção que você carrega. Tem livramentos, tem algumas coisas que a gente vai conseguir ir mais longe, chegar além, por conta de um propósito de Deus e do óleo que foi derramado sobre a sua cabeça, meu irmão.
é a vida com Deus que faz toda a diferença. Não é só de forma natural. Então eu me converti, eu parei de fumar, parei de beber, parei de usar droga, e por isso agora tenho mais saúde e vou ir além. Não é só isso, é muito mais do que isso. É no espírito, é encaixar no propósito, é saber que você está no trilho e por isso você vai além. Você depende do Senhor. Oportunidades surpreendentes vão surgir na tua frente. Eu quero liberar isso sobre a sua vida, e eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja. Vocês vão viver algumas coisas surpreendentes nesse ano de 2019. Márcio, eu via você com uma rede na mão, e você estava pescando, o teu barco era bem pequeno, e você lançava a rede, você pegava um peixe, mas era um peixe enorme, e Deus manda te dizer, é esse peixe que vai mudar tudo. Recebe essa palavra, é um peixe, é um grande peixe que está chegando, e você vai fazer essa pescaria, em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado, você não depende de nada, você depende de Deus. Jeremias 22, 23, 24 diz: ocultar-se-á alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Será que alguém pode se ocultar de Deus? Será que alguém pode esconder os desejos do coração do Altíssimo? Será que você pode esconder os seus desejos num lugar tão oculto que Deus não possa vê-los? Impossível. Impossível. Por isso, antes de qualquer coisa, fala para Ele quem você é, fala para Ele o que você precisa, fala para Ele das suas deficiências. Deus conhece os segredos do seu coração. Deus conhece. A Bíblia diz em Mateus 12, 22: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Deus sabe se o seu coração está dividido ou não, exatamente agora. Deus sabe. Talvez a esposa não sabe, o marido não sabe, o pastor não sabe, o patrão não sabe, o gerente não sabe, mas Deus sabe se o seu coração está dividido. E algumas coisas a gente não desfruta por conta de um coração dividido. O coração dividido, a casa dividida, ela não subsiste. Às vezes a gente quer algo de manhã e à tarde a gente já mudou de ideia. Às vezes nós investimos em algo que a gente já sabe que não é aquilo. Calma, irmão, no céu não há pânico, não se apresse. Eu falei para o pastor Márcio, nós estamos num ano de aceleração lá na igreja, Amós 9:13. Vocês estarão plantando quando já existe uma colheita pronta para ser colhida. Vocês vão colher tanta uva que vão correr como rios de vinho novo. Uau! Eu declaro isso sobre a vida de vocês. Só que escute, aceleração não é afobação. Aceleração não é correria. Quando alguém vem falar para mim: pastor, desculpa, eu estava na correria. Machuca. Sabe por quê? Porque alguém que fala que está na correria já mostrou que está perdido no tempo, que já não está conseguindo fazer as coisas no dia que Deus deu para ele. Está na correria, não vai parar de sair da correria, não vai sair da correria nunca, e não vai conseguir resolver as coisas. Enquanto as pessoas estão na correria, elas não vão conseguir resolver. O camarada está escalado, eu sei que só acontece isso em Bertioga ou em Massachusetts. O camarada está escalado, fala: opa, estava na correria, hoje foi corrido. Pega ele, Jesus, aleluia. Aleluia. Agora, olha só, entre a unção, e eu estou terminando, irmãos, entre a unção e o dia de Davi se tornar rei,
ele continuou a sua vida de forma natural, mas sobrenatural, entende? Porque esse é o sobrenatural. É você receber uma palavra. Escute, a gente recebe uma palavra e a gente tem que entender. Nós queremos que ela se cumpra agora, 1 minuto depois, mas é no tempo de Deus. Porque conforme você vai caminhando, os seus passos vão sendo iluminados. Para mim subir para cá, eu andei mais ou menos 45 quilômetros. Mas o farol do meu carro só ilumina 20 em 20 metros. Mas de 20 em 20 metros eu andei 45 quilômetros. Assim é a sua vida espiritual. Você vai caminhando e Deus vai iluminando. Você vai pondo o pé, você vai acreditando. Você não, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ah, eu quero ver Deus antes. Não, vai caminhando. E conforme você vai caminhando, eu vou iluminando os seus passos, e você vai começar a entender e construindo junto comigo todo o plano e o propósito que eu tenho na sua vida. Esse é o Deus, irmãos, que anda com a gente e quer fazer interagir conosco nos nossos dias. Uau! Por isso, quando Davi, ele é ungido, ele fica no processo, entre a unção e a coroação, existe um processo. Então não se perca no meio do caminho, para depois não dizer que Deus não fez. Amém? Não se perca no meio do caminho. Ah, eu fui na igreja lá 10 anos atrás, Deus falou que eu ia ser isso, Deus falou que ia mudar minha vida, Deus falou, mas você permaneceu? Não se perca no meio do caminho. Mateus capítulo 15 vai falar daquela outra multiplicação dos pães. Mas antes a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte. E ele está lá na montanha. Presta atenção nisso, irmãos, isso é lindo. E a Bíblia diz que uma multidão leva outra multidão de coxos, paralíticos, doentes, enfermos, para cima da montanha. Escuta, você imagina, você que conhece Jesus, porque só quem conhece Jesus, para falar, cara, você está doente? Ah, peraí, eu vou te levar nem que seja no meu cangote, mas você vai subir essa montanha comigo, porque tem um homem lá em cima, ó. Tem um homem lá em cima que pode resolver a sua situação. Eu sei, eles tinham confiança para fazer aquilo, porque senão você não leva alguém à presença de outra pessoa sem você ter confiança que aquela outra pessoa pode ajudar aquele que você está levando. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então havia uma multidão que já conhecia, tinha intimidade, sabia quem Jesus era, e está falando, ô coxo, ô enfermo, ô surdo, ô mudo, vem cá, porque eu vou levar vocês em cima de uma montanha, porque tem um homem lá, ele está lá, e vocês vão experimentar o que nós experimentamos, aleluia. E eles sobem com aqueles enfermos, irmãos, lá na montanha. Sabe o que acontece? Jesus cura todos. Jesus cura todos na montanha. Agora, olha que coisa interessante. Depois de 3 dias, Jesus conversa com alguns discípulos e diz assim: o que nós vamos fazer? Porque eles ainda estão conosco. Irmãos, eles foram curados no primeiro dia e não desceram, ficaram com Jesus. Não importa como você chega, importa se você vai permanecer. Não se perca no meio da jornada, porque eles foram curados no primeiro dia. Você imagina, fui curado, eu quero que a minha mãe, que a minha mulher, que a minha esposa, que os meus filhos vejam a cura milagrosa que eu recebi. Mas eles permaneceram. Uau! Tem gente, irmão, que sabe que o melhor é ficar aos pés de Jesus. Você tem você tem coisa para contar, você está louco para dizer, mas Jesus está falando, segura a tua onda, fica nos meus pés, porque ainda não é chegada a hora de você descer da montanha, fica aqui comigo. Passa 3 dias e eles estão lá. Uau! Não importa como você chega, importa se você vai permanecer. Porque só quem permaneceu viu outro milagre. Porque Jesus falou assim: eu não vou deixar que esses que permaneceram fiquem em jejum. Não. Porque quem permanece vê coisas maiores. Fala para quem está do seu lado: quem permanece vê coisas maiores.
Eu não vou deixar esses que permaneceram ficar em jejum. E aí acontece a multiplicação. Ah, meu Deus do céu, que coisa poderosa. Você serve um Deus que não vai te deixar de jejum em nenhuma área da sua vida. O nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus de intimidade, é um Deus de relacionamento, e é um Deus que é um Deus de novidade de vida. É impossível, irmão, você não ter algo novo para contar hoje, se você tem intimidade com Jesus, porque entre hoje, ontem e hoje, Ele já fez alguma coisa nova na sua vida, porque Ele é um Deus de novidade de vida. Respeite os processos. Fala para quem está do seu lado, respeite os processos, para que você possa construir uma história de redenção. Só pode falar, irmão, é que a gente faz isso muito lá, não sei aqui, né? Mas fala para quem está do seu lado assim: me respeita que eu tenho uma história de redenção, rapaz. Tem alguém aqui que era... Não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus, nem olha para o lado. Mas tem alguém aqui que era carne de pescoço, que era zica, brava, irmão, que de 30 pessoas que se relacionavam com você, 29 tinha uma queixa tua, não te aguentava. Tem alguém aqui? Você sabe quem você era. E se você se entregou para o processo de Deus na sua vida, você está melhor hoje, certamente. E por isso, porque você permaneceu, não é fácil, irmãos. A gente quer os resultados, mas não quer viver os processos. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente permanece na montanha com Ele, quando a gente permanece na montanha com Ele, a gente tem uma história de redenção para contar. A gente tem uma história de redenção para contar. Então a gente no reino, a gente vai procurar alguém, porque eu estou com problema no casamento, eu vou procurar quem? Eu vou procurar quem passou, sobreviveu, tem a cicatriz, mas já não dói mais. Passou, tem uma história de redenção naquela área para me edificar. Edificar minha vida, edificar o meu casamento, edificar a minha história. Davi aguardou aproximadamente 20 anos, tocando harpa e treinando fundo. Ele nem sabia para quê. Tem coisas que você faz e nem sabe ainda que é por conta de um propósito maior. Eu tocava violão. Eu tenho 44, né, irmão? Eu sou da época do Rintintim, eu sou da época do Daniel Boom, sou da época do Robô Gigante, Spectroman. Eu sou da época que a gente ia buscar fita VHS para assistir na casa de um só, porque só um tinha videocassete, 3 cabeças ainda, não tinha chegado 4 cabeças. Então a gente ia na locadora e tinha aquele espaço lá dos filmes proibidos, a gente até dava uma pescoçada assim, mas não podia entrar lá. Aí a gente pegava a fita para assistir na casa de alguém, a mãe do camarada fazia pipoca para nós, e aí se não devolvesse a fita no dia seguinte, pagava multa, irmão. E era multa pesada. E rebobinada. Senão estava pego, irmão. A geração Netflix não sabe o que é isso. Não sabe, irmão. A geração Netflix clicou no botão, tá lá, ó. Tá lá. Não, esse eu não quero. Vou assistir essa série. A gente não tinha tanto entretenimento. Eu nem sei porque que eu estava falando isso. Por que eu estava falando isso? Ah, lembrei. Aí eu tinha 14 anos de idade. Então nós estamos falando de 30 anos atrás. Eu não tinha amigos que tocavam violão. Não tinha. Mas me deu uma vontade de tocar violão. Eu pedi para meu pai comprou um violão. Eu ia na banca de jornal, comprava a revistinha do Legião Urbana e ficava: quando o sol bater. Ficava lá treinando. Aprendi a tocar violão. Nunca me apresentei, nunca sentei numa roda. Tocava no meu quarto. Até o dia que eu me converti, em 96.
E aí, escute, eu termino aqui. Eu comecei a participar das reuniões. E comecei a ensaiar no Ministério de Adoração. No Ministério de Terça, que era culto de oração, ninguém ia. Então eu comecei no de terça-feira. Era o Grupo Misericórdia. Mas de repente, um dia, e era perto da Aricanduva, enchia tudo quando chovia. O ministro não foi. O pastor ligou na secretaria e falou: quem está aí? Escuta, Deus usa quem está aí. Deus usa quem está perto, quem está disposto, disponível. São esses que são promovidos, quem está perto, irmão. Aí, quem está aí? Ah, está fulano, está o Fred. Fala para o Fred ministrar. A primeira vez que eu ministrei louvor foi com essa pergunta: quem está aí? Quando eu estava ali, com a minha mão suada, fria, tremendo as pernas, com 5 gatos pingados, mas tremendo. O Espírito Santo começou a falar: você entendeu por que você aprendeu a tocar violão? Para esse momento aqui. Você entendeu por quê? Talvez você não entende hoje, mas já já você vai entender por que você passou por algumas coisas. Ah, meu Deus do céu. Você vai entender por que você teve que superar esses desafios. Você já já vai entender, porque tem um propósito maior. E no dia que você estiver ali, no centro da vontade de Deus vivendo, Deus vai te lembrar: está vendo por que você passou por aquilo? Olha quem você está aconselhando, olha por que você passou por aquilo, olha o que você está falando para essa pessoa. A primeira vez que eu ministrei a palavra na igreja foi exatamente a mesma coisa. Faltou quem ia pregar. Quem está aí? Porque Deus usa quem está aí, meu irmão. Deus usa quem está perto, quem está disposto e quem está disponível. Davi tinha uma história de redenção, continuou tocando harpa, continuou jogando funda, nem sabia para quê, mas ele teve as 2 grandes oportunidades. Querido, tem oportunidades que passam na nossa frente, nem tão rápidas. Tem algumas que passam muito rápido, mas nenhuma vai ficar parada dando bobeira na sua frente. Davi é chamado, alguém no palácio conhece Davi, e Saul está sendo atormentado por um espírito que Deus enviou, diz a Bíblia, e ele fala: meu Deus, eu preciso de alguém que toca bem. Ó, preparo. A unção é importante, mas você precisa estar preparado para a hora certa. Então vai se preparar primeiro. Ele estava, aí alguém diz: não, eu conheço alguém, e chamam Davi, e Davi entra no palácio antes de ser rei, e toca a harpa de forma excelente, acalma Saul. A segunda oportunidade, ele foi alimentar os irmãos dele nas fileiras do exército de Saul. Ele não tinha intenção de ser guerreiro, era sonho de todos os jovens daquela época, mas ele não tinha essa intenção. Ele estava em outro rio, sabe, irmãos? Sabe, escute aqui, às vezes a gente está lutando para algo acontecer e aquilo nunca acontece. Quando você vira, acontece. Você está lutando para fazer isso, quando você desiste de fazer da sua maneira e solta aquilo, entrega, aquilo acontece. Você vai ter essas experiências nesse ano 2019, porque é um ano de transição. Querido, Deus está transicionando a igreja. O que está acontecendo no nosso governo não começou no governo, começou na igreja. Porque tudo começa na igreja. Primeiro na igreja. O que nós estamos vendo no governo é reflexo do que Deus já está fazendo na igreja. Então tudo começa nas regiões espirituais primeiro. E Davi vai lá e de repente tem alguém gritando, já fazia alguns dias, não tinha um homem para se levantar para enfrentar aquele gigante. E Davi enfrenta, querem emprestar uma armadura para ele, ele rejeita. Você não precisa de nada emprestado de ninguém para ganhar as suas guerras. Para ganhar as suas guerras você já tem o que você precisa. Porque ele vai matar o gigante não é com espada, irmãos, não é com um grande exército. Ele vai matar o gigante com aquilo que ele treinou a vida inteira.
Alguém entende isso aqui? Ele tem, o que você tem não é pouco, o que você aprendeu não é pouco, é o suficiente com Deus, aleluia, porque Ele vai matar, olha só, Ele vai matar o gigante com a funda, Ele não pediu, Ele não precisou da armadura de Saul emprestada, Ele não precisou de uma espada maior, Ele matou o gigante com aquilo que Ele tinha. O que você tem é suficiente para você vencer essa guerra. Acredite nisso. Você está esperando algo acontecer, o dinheiro ser liberado, aquela pessoa voltar, e Deus está falando: o que você tem, é com o que você tem que você vai derrubar esse gigante na sua vida. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Davi tinha duas coisas fundamentais, irmãos. A primeira, ele era de verdade. A segunda, ele entendia perfeitamente que tinha a bênção de Deus. Ele era de verdade e sabia que ele era alguém favorecido pelo Senhor. Uau! Eu queria que você desse a mão para quem está do seu lado. Oramanda la soque naraye, a forca nado voia ser, oriabacandara sote, avora mandaraia soque narama. Ah, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Comece a buscar o Senhor aí no seu lugar. Tem pessoas que precisam voltar à origem de tudo, lembrar de coisas elementares. Você cresceu muito, você ficou muito adulto, cara. Você ficou muito adulto, então tudo que pregam você já ouviu, tudo que falam você já sabe. Ah, nos tira desse lugar, Jesus. Orama condevasea, alatoria cai vornamase. Larnarne, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Jesus, eu quero continuar fazendo as pequenas coisas que agradam teu coração. Jesus, se entre a unção e a curação eu vou precisar esperar 20 anos, eu não quero sair do trilho, eu não quero me perder no meio do caminho, porque quem permanece é quem alcança. Jesus, avantora caso toramaeshe, avartawo miakandere bashora labash. Jesus vai enchendo pessoas aqui, Senhor, das suas verdades, Pai. Eu vejo como se fosse um molde de pé, molde no chão, e pessoas colocando os seus pés nesses moldes, e você ficando firme assim. Você não estava de pé, você não estava firme de pé, você estava meio cambaleando, mas dentro desse molde você ficava firme. E o Senhor está dizendo: eu estou modelando algumas coisas nesse dia, para que vocês andem em cima desse modelo, siga esse passo, sigam esses passos. Vocês estão aqui em dias de buscar essa origem, de santificação. Então é exatamente isso. Esses dias são passos que você vai ter que colocar o teu pé dentro deles. Oramanda la soki daraye. Eu quero
Eu queria fazer um convite, eu queria chamar aqui à frente. Talvez você já foi ungido, Deus já te tocou na sua vida, você sabe quem você é, mas talvez no meio do caminho, no meio dessa jornada de fé, algumas coisas aconteceram e você talvez saiu do trilho, ou quase saiu, talvez com desânimos, talvez com paralisia espiritual. Mas Jesus te trouxe aqui porque Jesus vai injetar em você um novo ânimo para essa jornada nova, essa nova temporada que se inicia. Eu queria chamar você aqui à frente, eu preciso orar por você, vem cá. Pode vir, você que não quer sair do trilho, você que não quer. Oh, você quer guardar o teu coração desde da origem até a coroação. Oh, Santo, la tora que manara sai, a vorta manda iremanar. Você tem a capacidade de pensar no que é bom, no que é puro, no que é reto, no que é amável, do que é de boa fama. Shando coramai, a vorta que a manara ceia. Você não vai mais se atrasar, você não vai mais perder tempo, você não vai mais ficar paralisado. Cheio. Você tem uma história de redenção. Oh, oh, aleluia, oh, aleluia. Santo é o teu nome. Ah, Espírito Santo vai tocando. Ah, você tem uma história de redenção. As pessoas precisam conhecer, mas é a tua permanência que vai fazer essa história completa. Aleluia. Permaneça na montanha. Oh, aleluia. Meu Deus. Eu te amo para sempre. Sim, Santo, meu amado, meu amado. É lindo, hein? É lindo o que Jesus vai fazer. Jesus está te ensinando a aprender a esperar. Jesus está te ensinando a aprender a esperar nele. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Pisa nesse molde. Show. Arasukeia. Ramayakobia sai. Oh, oh. Aleluia. Ele não se enganou quando ele falou ao teu respeito. Ele não se enganou quando ele disse. É só esperar, porque o cenário vai começar a se completar. Era lá só que marachal. Vartoqueira. Ai, 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 ai. Oh, chorararará. La tora manda la soribicaratse. Coisas maiores. Eu declaro coisas maiores. Tem coisas ruins que você viveu, mas foi por causa delas que você está aqui nessa noite. Yeah! Um dos motivos de você estar aqui nessa noite foi por causa também, cheio, daquela situação ruim. É. Larararara.
Ah, meu Deus, coisa linda. Ore, Amanda cheia. Deus está te fortalecendo. Ei, Davi, tem uma jornada entre a unção e a coroação. Coisas surpreendentes vão acontecer. Meu Deus, meu Deus, pisa nesse molde, pisa, pisa. Era maçoqueira. Ei, ar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 a. Ei, erararara cheio. Espírito Santo me fala que tem pessoas aqui que esse ano vão descobrir. Esse ano vai ser descortinado o porquê de muitas coisas. O porquê você fez aquele curso, o porquê você viveu aquela perda, o porquê você pagou aquilo, investiu naquilo e não deu certo. É esse ano. Seja renovado. Receba essas asas que vão fazer você voar mais rápido. Manobras mais rápidas. Você não vai precisar de tanto tempo para mudar. Você não vai precisar de tanto tempo para mudar de direções. Ei!